essa amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a estarmos abrindo nossas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Atos 9, versículo 1. Aleluia. Todos encontraram? Muito bem, a palavra nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Podem sentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nessa noite quero fazer uma pergunta primeiro. Vou fazer uma pergunta agora e logo ao decorrer da pregação vou fazer mais uma pergunta. Quem era Saulo? Glória a Deus. Saulo na Bíblia nos fala bem pouco dele, na verdade, da vida dele antes de se tornar um dos apóstolos do Senhor. Quero falar um pouco sobre ele, sobre a vida dele, de acordo com como Cristo se dirigiu a ele. Saulo, ele nunca foi um homem qualquer, como podemos dizer. Ele sempre foi um homem muito entendido, muito sábio, conhecedor da palavra. Ele veio de procedência romana e judia ao mesmo tempo. Então, da parte romana dele, como ele nasceu em Damasco, em Damasco não, em outro lugar que eu me esqueci agora, perdão. Mas ele nasceu em uma cidade romana, e lá ele aprendeu os princípios romanos, que nessa época, os princípios romanos eram mais dirigidos às leis, às partes das leis, e eles eram muito focados nisso. E como também com procedência judia, ele aprendeu e pegou muito das partes da lei que se via no Antigo Testamento. De acordo com isso, ele viveu sua vida na sua cidade natal e logo depois ele foi para Israel, onde ele passou o resto de sua vida aprendendo nas sinagogas em outros locais. Ele, como eu disse, não era um homem comum, ele era uma pessoa muito sábia, mas apesar de ser sábio, apesar de ser alguém entendido, ele também poderia ser reconhecido, como nós vemos descrito na palavra, como uma besta. Não como um homem normal, como um soldado normal, como um doutor da lei normal, mas nos mostra, como no início do primeiro versículo, que ele respirava ameaças e morte para todos os discípulos do Senhor. Ele não via os discípulos de Deus como alguém fiel ao Antigo Testamento, ele via todos aqueles que seguiam a Cristo como alguém que era ante a Deus, como alguém que criou um culto para que Deus fosse desonrado, como alguém que criava heresias ao Senhor. Assim ele criou uma raiva imensa por essas pessoas, e mesmo no decorrer como ele perseguia essas pessoas, os discípulos do Senhor, ele matava, ele levava para a prisão, ele até mesmo ele chegou ao sacerdote, ao sumo sacerdote, e pediu uma carta para poder prender a todos que faziam parte do culto ao nosso Deus, para que assim pudesse acabar de vez com a adoração ao nosso Senhor. Mas aqui nós vemos nessa palavra que eu li a vocês, irmãos, o início de uma vida, de outra pessoa, e o fim da vida de Saulo. Aqui nós vemos o momento em que Cristo se põe diante da presença de Saulo, em que o próprio Cristo, após ressuscitado, após a glorificação e após subir aos altos céus, desceu para encontrar com Saulo e com aquele que ele poderia se tornar no futuro próximo.
Para Saulo, voltando um pouco no tempo, voltamos para quando Estevão estava pregando nas sinagogas e quando os fariseus o prenderam. Nesse momento, Estevão, ele pregou a palavra, ele fez a vontade de Deus de uma maneira tão maravilhosa que o rosto dele, como diz a palavra, resplendia como o rosto de um anjo. Ele não era um homem comum, ele não era um homem como eu ou como você que está sentado aí. Ele era um homem cheio da presença de Deus. E esse homem, quando ele estava pregando na sinagoga, quando ele estava pregando diante dos fariseus que queriam matá-lo, ele olhou para os céus e viu o céu se abrindo, ele viu Cristo à direita do Pai, e quando ele decretou isso, quando ele falou o que ele via, todos os fariseus e doutores da lei, aqueles que se diziam tão entendidos, tamparam seus ouvidos como crianças que não conseguiam compreender o que ouviam. E ele foi morto, apedrejado, despiram ele, e quando ele estava sendo despido, a palavra nos diz que ele não simplesmente perdeu suas roupas, mas sim que as suas vestes foram atiradas diante de um mancebo chamado Saulo. Está percebendo? Saulo, ele consentiu, a palavra nos diz, com a morte, quer dizer que ele estava na presença no momento que Estevão foi morto, ele viu a morte, ele queria mais daquilo. Pode-se ver pela palavra, a palavra não nos diz, mas fica óbvio com o decorrer da vida de Saulo que um espírito sanguinário estava sobre ele, não simplesmente a sua própria vontade, pois um homem que segue a Deus como ele seguia, não tem uma vontade dessas, mas como ele seguia fielmente as leis de Deus, e como ele estava na presença no momento da morte de um santo de Deus, um espírito maligno de sanguinário se apossou dele, e ele foi correndo, perseguindo outros servos de Deus. E nesse momento, Cristo aparece diante dele quando ele estava indo para Damasco para prender, matar e fazer coisas horrendas com os discípulos do Senhor. Cristo apareceu diante dele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus! Que palavra, irmãos, que palavra! Porque nesse momento, irmãos, Cristo não estava mais falando com Saulo, Cristo não estava mais falando com o homem sanguinário, porque logo depois que ele fala isso, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a palavra nos mostra, a palavra é bem fiel e ela é dita dessa maneira, porque é desse jeito. Quando ele pergunta Senhor, nós percebemos a palavra, ela não está com S minúsculo, de como ele se referia ao homem, está com S maiúsculo, de como ele se refere a Deus. Ele percebeu que mesmo ele perseguindo a Cristo, ele percebeu que aquele diante dele era o Senhor, era Deus diante dele. Ele não era um homem tolo, ele não era um homem tolo, ele era sábio, entendido da palavra. Por isso que quando ele viu o esplendor de luz em sua frente e desceu nos altos céus, ele percebeu quem era, que era Cristo vivificado na frente dele, que o chamava e perguntava: por que me persegues? Nesse momento, Cristo fala para ele o que ele deveria fazer, que ele iria para Damasco e que ainda haveria coisas a ocorrer com ele. Nesse momento ele fica cego, irmãos. Nesse momento os olhos dele se fecham, não há mais como ele enxergar, ele fica cego, e a palavra nos diz que ele é levado pela mão até Damasco, num lugar que ele tinha chegado para matar, para destruir a fé daqueles que estavam lá. Ele chegou lá cego, irmãos, sem poder fazer nada, sem poder sequer andar sozinho. E nesse momento ele passa em Damasco 3 dias cegos. Esses 3 dias ele não passou fazendo nada além de jejuar e orar ao Senhor. Imagina, irmãos, uma visão tão magnífica, um resplandor de luz vindo do céu, o próprio Cristo falando contigo. Ele, tudo que ele cria até o momento, que os seguidores de Cristo eram na verdade servos do demônio, agora ele percebeu que tudo aquilo que ele pensava foi destruído, que não eram mais simplesmente hereges, mas que eram também servos de Deus, que ele tinha perseguido, matado, destruído a fé de muitos, e agora ele estava atônito com o que ele mesmo tinha feito. Ele percebeu que era, mas Deus mostrou para ele então uma visão de um homem chamado Ananias, vindo e pondo as mãos sobre ele e curando ele da cegueira.
Nesse momento, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês: o significado do nome Saulo. O nome Saulo não é um nome qualquer, é um nome que foi dado a ele de procedência, se eu não me engano, judia, que significa pedido, que significa que foi clamado em oração, aquele que é praticamente alguém que foi chamado por Deus. O nome Saulo significa isso. Mas agora a minha pergunta que eu queria fazer para vocês: por que ele começa a se chamar de Paulo? Porque ele impôs sobre si mesmo, muito diferente do que muitos irmãos acreditam. Não foi Deus que chamou ele de Paulo, que deu para ele esse nome. Ele já tinha. Esse nome veio da outra nacionalidade dele. E ele começa a receber por esse nome Paulo. Ele se apresenta dessa maneira. E Paulo, o significado de Paulo é muito bonito, irmãos. Porque enquanto Saulo, que ele recebia por esse nome até esse momento, que era clamado por Deus, era chamado, tem o mesmo significado do nome Saul, sabe, o rei que veio antes de Davi? Pois é, o nome Paulo significa pequeno e humilde. Só essas duas coisas, só esses dois pequenos significados. É até estranho, na verdade, pais na época darem um nome como esse para um filho, por causa que normalmente nessa época nomes eram algo com grande significado, que levavam a vida de seus filhos, que significaria o futuro deles diante de não só os homens, mas diante de Deus também. Por isso Saulo era um nome grandioso, um nome muito aclamado, e ele começou a receber pelo nome Paulo, que é um nome que, convenhamos, ninguém na época iria querer receber por esse nome. Paulo, um nome que demonstra pequenez, humildade, quando na época todos queriam ser grandes diante dos homens e de Deus. E nesse momento nós vemos uma mudança que Deus mostra pra gente que é muito grande em nossas vidas. Quando Cristo apareceu perante ele, o chamou por Saulo. E ele, a partir daí, escolheu por si próprio receber pelo nome Paulo. Isso não mostra que Deus fez dele alguém pequeno, ou que Deus fez dele alguém humilde. Apesar de todas as coisas, ele continuava sendo exatamente o significado do nome Saulo. Ele era aclamado, ele era pedido, ele era alguém que tinha grande valor diante de Deus e dos homens. Mas ele escolheu por si próprio ser humilde e pequeno, apesar de todas as coisas. Ele viu tudo que ele tinha feito, todas as coisas que ele tinha feito, e apesar de ele ser alguém grande diante de Deus e diante dos homens, ele escolheu ser repetido como alguém pequeno e humilde, irmãos. Antes, o homem que era selvagem, algum homem que perseguia, matava, que só tinha ira em suas ações, agora se tornou alguém manso e humilde, que seguia a vontade de Cristo conforme era ensinada. E Paulo, nesse momento, que agora eu vou começar a chamar de Paulo, porque agora é a mudança dele, o início da vida de Paulo, Ananias recebe uma visão de Deus, Deus dizendo: vai até a rua chamada à direita e cura, põe as tuas mãos sobre o meu servo Saulo e cura ele. Ananias ficou atônito. Como assim? Aquele que era dito como sanguinário, como matador, como perseguidor dos servos de Deus, como é que ele ia lá e ia curar esse homem? Mas Deus diz: vai, porque ele será uma grande ferramenta em minhas mãos, e eu mostrarei quanto ele deve padecer em meu nome. Irmãos, Deus não deseja o sofrimento de ninguém, amém ou não amém? Amém. Deus não deseja o sofrimento de ninguém, e Deus não faz com que ninguém sofra por causa de motivos bons, mas nesse momento ele diz: eu vou mostrar o quanto ele deve padecer em meu nome, irmãos, por causa que nesse momento, quando Deus disse que ia fazer dele uma grande ferramenta em suas mãos, isso fica algo óbvio, de acordo com o decorrer da palavra, em Atos, em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, que Paulo foi perseguido, foi mutilado, foi até mesmo açoitado. Uma coisa para os irmãos saberem: alguém que vinha de descendência romana não poderia ser açoitado antes de ser preso. Por isso que todas as vezes que ele diz que ele foi açoitado, na palavra quando mostra que ele fala para o
carcereiro, que ele foi açoitado mesmo tendo descendência romana, o carcereiro fica atônito, porque não deveria acontecer. Apesar de todos os direitos que ele tinha, apesar de ser alguém grande, um homem grande, poderoso e com autoridade entre os homens e diante de Deus, ele ainda foi tratado como escárnio pelos homens, foi tratado açoitado. E mesmo assim, irmãos, mesmo nós vemos que alguém tão grande diante de Deus e dos homens foi tratado como lixo, nós ainda insistimos em dizer que nós mesmos não somos merecedores de sofrimento, que não somos merecedores de açoites. Irmãos, nós somos mais merecedores de sofrimento do que qualquer um nessa terra. Nós viemos de uma procedência pecaminosa, nós viemos de um mundo sujo, como a palavra nos diz em Salmo 40, Cristo nos tirou de um lamaçal e nos pôs sobre uma firme rocha. Nós somos homens e mulheres sujos, nos pomos diante do Santo dos Santos. Isso não é algo pequeno, irmãos. Glória a Deus. E mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, paciência, benignidade, bondade, Ele nos permite estar aqui hoje. Ele me permite estar aqui hoje, acima como sacrifício vivo perante Ele. E isso é maravilhoso, irmãos, porque o homem que era sanguinário, que matou e foi motivo da perca da fé de muitos, que foi motivo de muitos não aceitarem a Cristo por medo dele, nesse momento ele foi aceito como Paulo, como homem de Deus, servo de Deus, como ferramenta do Senhor. E nesse momento ele não foi simplesmente levantado por motivo nenhum, levantado como Pedro foi levantado para levantar a igreja de Deus, não. Ele foi levantado para um ministério que muitos outros não queriam, que o próprio Pedro ficou hesitante em seguir, que foi o ministério de pregar aos gentios, irmãos. Os gentios, no caso, seríamos eu e você, que não temos descendência de Abraão, que não somos descendentes de nenhum dos seus filhos de Israel, não somos nada, mas mesmo assim Deus, como a palavra nos diz, não faz dissensão de pessoas. Ele levantou o pior dos homens, que estava presente na morte do seu santo, que estava presente e fez a morte de muitos, levantou como um homem ungido, como um homem santo, que com uma palavra, com algumas palavras, poderia fazer um morto levantar, que poderia curar o enfermo, que poderia expulsar demônios. Irmãos, Paulo não foi qualquer um. Paulo escreveu de 9 a 13 epístolas, se não me engano agora. Ele escreveu a maioria das leis, dos mandamentos que seguimos hoje em dia. Ele criou a maioria das leis que seria dado para a igreja, que nós seguimos como doutrina hoje em dia. E Paulo chegou em uma maturidade espiritual. Eu digo maturidade espiritual porque é algo que não se alcança naturalmente. É algo que se cria de acordo com como tu se torna presente na presença de Deus. Ele criou uma maturidade que ele não se importava mais com a sua própria vida, com o seu próprio sofrimento. Ele não se importava mais com essas coisas. Tudo para ele era como ele próprio diz, esterco. Como ele tinha tudo, ele reputou por nada. E tem uma palavra que nos diz em sua carta, que ele diz que fica em dúvida se ele vai para o destino dele e morre, ou se ele ficava entre os irmãos dele e ficava acumulando obras, porque ele sabia que muito melhor era morrer, irmãos. Vocês entendem isso? Hoje em dia, a maioria dos irmãos, as coisas que mais temem é falecer, é sofrer uma morte, perder a sua vida, quando Paulo nos mostra que essa era a maior esperança dele, que era não ficar nessa terra, estar encharcado em lodo, não é ficar nessa terra, estar suja, imunda, mas é estar diante do Senhor, o Altíssimo, louvando a Ele de dia e de noite. Paulo era um homem que ele estava indo para Damasco para matar e destruir, e chegou lá pregando a vida de Cristo, pregando que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando Ananias o batizou, naquele momento ele se tornou um novo homem e saiu pelas sinagogas, mesmo que todos o temessem, mesmo que ninguém cresce nele, ele pregou com autoridade, com coerência, com poder diante de todos, pregando que em
Cristo era o Filho de Deus e que ele tinha se encontrado com Cristo naquela noite, que Cristo tinha encontrado dele, tinha feito ele não mais Saulo, mas sim Paulo diante da sua presença. Assim, irmão, nós vemos um homem sábio, entendido, que mesmo com toda a sua sabedoria fez coisas horrendas diante da face de Deus, abomináveis diante da face de Deus, e que mesmo assim foi aceito, que diante de Deus fez coisas que até hoje não vemos mais nenhum homem fazer. Um missionário grandioso que pregou em centenas de cidades, em sinagogas, em ruas, em passarelas, que fugiu da morte, foi apedrejado, açoitado, recebeu de pauladas escárnios todas as vezes que ele ia pregar de Deus, e mesmo assim ele continuou com amor no coração, irmãos. Hoje em dia, irmãos, eu quero falar uma palavra que abrange toda a nossa fé, que abrange toda a igreja em volta do mundo, que é, enquanto Paulo, apesar de ser um homem que ele era muito aclamado, ele pregou a Cristo e era perseguido, e todos os fariseus queriam a morte dele. E hoje em dia, muitas vezes, evitamos falar alguma coisa por causa que poderíamos acabar sendo repreendidos, cancelados, poderíamos acabar sendo problematizados pelas palavras, mas a palavra de Cristo é só uma, e podemos inventar quantas coisas quisermos, mas se pregarmos a verdadeira palavra, seremos como Paulo que pregou a verdade o libertou, e ele foi perseguido por causa da verdade. Se nós pegamos a palavra e ela não nos confronta, não confronta os nossos irmãos, então não pregamos verdadeiramente a palavra. Por causa que nessa palavra, irmãos, Saulo deixou de receber por orgulho e recebeu por humildade, deixou de receber como alto e recebeu como baixo, deixou de ser aclamado e começou a ser perseguido. E é assim que devemos ser, irmãos. Não devemos ser aclamados mesmo diante dos nossos irmãos. Devemos ser felizes, pois estamos diante do nosso Senhor e Ele vê o nosso valor de acordo com o que nós fazemos diante dele. Porque não adianta eu pregar aqui, irmãos, não adianta eu pregar aqui mostrando que eu sou alguém, entre muitas aspas, santo, que eu sou alguém entendido a palavra, na minha casa eu pecar diariamente e vier de novo pregar a palavra de Deus, porque Deus está presente conosco a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Ele se faz presente em nossa vida e cuida ainda mais das nossas ações do que Ele cuida das ações dos ímpios. Ele nos repreende através da pregação que muitas vezes a gente ignora. Mas agora eu me lembro de uma palavra em Ezequiel, irmãos, que a palavra nos diz assim, que Deus falando com Ezequiel: e contra ti, filho do homem, tu pregas a minha palavra, tu profetizas a minha palavra. Muitos vêm de lugares distantes para te ouvir, mas te ouvem e mesmo assim não seguem o que tu diz. Olham para ti como se tu fosse um cantor, como se tu fosse um bardo, como se tu não fosse apenas alguém que estivesse ali para entreter a eles. Voltam para suas casas e voltam vazios de entendimento, de sabedoria. Por isso que a palavra nos diz: meditar na palavra do Senhor, não simplesmente ouvir e receber e voltar para nossas casas, mas ter um momento de meditação e perceber como a palavra afeta as nossas vidas. Porque se nós lemos a palavra de cabo a rabo, de capa a ponta a capa, lemos as cartas de Paulo que ele nos ensina, nos admoesta sobre muitas coisas, a gente vai perceber como a gente é pequeno, como a gente tem que ser humilde, como a gente tem que ser manso. Porque o próprio Cristo nos disse: sede mansos e humildes, assim como eu. Porque é esse o nosso destino. Entre os homens, nós podemos ser motivo de escárnio, irmãos. Muitas vezes eu vejo irmãos dizendo que a gente não é sapateira do diabo, que quer que digam, mas isso é a maior besteira que se pode dizer, porque nós estamos entre os homens para sofrer de aflições em nome do nosso Senhor. Se nós não sofremos por aflições, não recebemos escárnio dos homens, que palavra que estamos pregando? Que palavra é essa que não confronta os homens e que não faz o inimigo querer nos perseguir? Se nós somos perseguidos, se nós somos
motivo de escárnio, se muitos vêm contra nós podemos saber que aí então somos servos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque a nossa vontade nessa terra não é viver nessa terra. A minha vontade não é viver aqui. Eu estou como Paulo, quando Paulo disse que melhor é estar com Cristo. Nós podemos estar aqui, nossos irmãos nos valorizarem, dizerem, nos honrarem com palavras, nos chamarem para pregar, para cantar, para louvar ao Senhor, como nós poderemos estar fazendo todas essas coisas diante da presença de Deus nos altos céus. Podemos estar nos prostrando como João viu, ele se prostrou diante daquele semelhante ao Filho do Homem e viu seus pés que eram como latão reluzente, irmãos. A palavra nos diz que belos são os pés daqueles que dão boas novas. Vocês entendem isso, irmãos? Que nós fomos chamados aqui não para pregarmos algo que nos ajuda, nos deixa felizes, mas assim, nós viemos para o culto para ouvir o que não queremos ouvir. Nós viemos ouvir o que não queremos ouvir, aquilo que nos ofende, aquilo que oprime a nossa carne, aquilo que nos deixa como nada, percebendo que nós não somos nada. Porque a palavra nos diz, quando Paulo diz de si mesmo, em Romanos 7, se eu não me engano, ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo da minha morte? Porque ele percebe a miséria que ele é nessa carne corruptível, nesse braço que não possui força alguma, nessa mente que não possui entendimento ou sabedoria alguma, mas que tudo vem do Senhor. E que o importante mesmo não são as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem já são passadas, as que não se veem são eternas, irmãos. Por isso clamamos pelo Espírito Santo de Deus, por isso estamos aqui hoje clamando pelo nome santo do Senhor, porque o Senhor valoriza o seu nome, Ele valoriza a nossa fé nele, Ele valoriza como nós seguimos a Ele apesar de todas as coisas. Eu tenho um irmão que esses dias mesmo estava aflito, pois ele estava sofrendo por escárnio, mentiras, e estava sofrendo acusações falsas de outras pessoas, e tudo que eu pude dizer para ele foi: bem-vindo, servo de Deus, porque esse é o caminho que nós seguimos, um caminho de felicidade, tristeza, de aflição e prazer, irmãos, de estar na presença de Deus, porque eu glorifico, exalto e louvo ao nome do Santo Senhor que nos guarda, está aqui nessa noite conosco, dentro de cada um de nós. Você não pensou nisso? Ele não está simplesmente entre nós fazendo essa presença, mas Ele está dentro de cada um de nós, como templo do Espírito Santo que habita em nós. E como templo do Espírito Santo de Deus, a gente se faz puro. Por quê? Porque nós queremos. Não porque somos obrigados, ninguém é obrigado a nada. A palavra nos diz que não é por força nem violência. Então ninguém que está aqui tem que estar aqui por obrigação. Ninguém que se santifica tem que se santificar por obrigação. Tu não segue a lei de Deus por obrigação, tu segue porque tu ama Cristo. E essa é a verdade. Nós não nos santificamos porque simplesmente temos que fazer. Nós nos santificamos por somos gratos pela morte de Cristo Jesus no Calvário e pela ressuscitação dele. E é por isso que nos santificamos, por isso que nos pomos diante da presença, e é por isso que Paulo sofreu todas essas coisas e se vangloria dessas coisas em suas cartas. Ele se vangloria da sua dor, ele se vangloria do seu sofrimento, porque todas essas coisas são um galardão dele nos altos céus diante de Deus. Porque como homem, ele não era nada. Ele não era nada. Mas diante de Deus, ele era uma grande ferramenta. Uma ferramenta de vida. Uma ferramenta que ajudava a tirar água do poço. Uma ferramenta que dava fé àquele que estava morrendo, irmãos. Vocês entendem isso? Mesmo quando ele ia para a morte, ele foi para a vida. Mesmo quando ele ia para a perdição, ele foi para encontrar aqueles que estavam perdidos. Ele foi em várias cidades pregando a palavra de Deus, criando igrejas naquelas cidades e mandando cartas, ensinamentos para esses lugares que até hoje são ensinamentos para nós. Por isso, irmãos, temos que estar sempre diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não foi simplesmente um livro escrito
A gente pode olhar para isso aqui, realmente é só um livro, mas o importante não são as páginas, não são a capa, é o que está dentro dele. Quando isso aqui está fechado, é só um livro, mas quando se abre, toda a glória de Deus está sobre nós. Porque através disso, vemos a sabedoria do Senhor, nós vemos a palavra do Senhor, que é como vida para nós vemos os ensinamentos que nos mantêm de dia em dia, que nos mostram que a misericórdia de Deus se renova de manhã em manhã. E por isso estamos aqui. Muitos podem ver que, como se nós dessemos extremo valor a um simples livro de ficção, mas nós damos valor à palavra de Deus que está escrito aqui. Nós damos valor, assim como quando Deus usa um profeta para falar com a gente, nós choramos, nós glorificamos e adoramos ao nome de Deus. E por acaso é a palavra escrita menor do que a palavra dada por um profeta? Na verdade é maior ainda, irmãos, porque foi escrita pelos santos homens de Deus, que não havia engano em suas palavras. Hoje nós podemos ouvir a palavra de um profeta e ainda duvidar, foi da carne ou não foi, foi de Deus ou não foi, mas aqui nós sabemos que está toda a verdade de Cristo, que Cristo nos ensinou, que Cristo nos passou, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, que Ele nos deu a água da vida, que agora em nós mesmos, apesar de termos fome, não temos mais sede, porque a água da vida está em nós e jorra para a vida eterna, irmãos. Nós não precisamos que Cristo desça em um raiar de luz sobre nós, para que venhamos a nos converter a Deus. Nós não precisamos que Cristo venha a nos dar essas palavras diretamente para crer que é Ele que está falando, mas nós cremos através de dado ao passar dos anos, séculos e milênios, para que assim venhamos a crer mesmo sem ver. Porque isso é importante a nossa fé, é crer sem ver, crer sem provas, crer sem saber, por causa que nós estamos, quando viemos à igreja as primeiras vezes, nós viemos muitas vezes perdidos, muitas vezes em necessidade, e muitas vezes simplesmente curiosos para saber como é que é. E Deus, assim como Ele pegou, como eu gosto de dizer, Ele pegou Paulo nesse dia, no caminho para Damasco, Ele nos pegou também, Ele nos agarrou e nos deu um forte abraço, irmãos, de consolação, de amor, de sabedoria, de verdade, de vida, irmãos, porque quando estávamos morrendo, Deus nos deu a vida, quando não sabíamos que estávamos caminhando em perdição, em caminho de perdição, Ele nos mostrou o caminho da salvação, irmãos. Eu não prego, irmãos, nessa noite, diante de cada um de vocês, palavras vãs. Eu quero que cada um de vocês pegue essas palavras que eu digo, ponham em seu coração e julguem de acordo com o que a Bíblia nos diz, porque não adianta nada eu falar uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, pois as minhas palavras são vãs, mas quando estão de acordo com a vontade de Cristo, elas são para a vida, irmãos. Então julguem essas palavras, mantenham elas em seus corações e meditem nelas de dia e de noite, porque no momento de tentação, no momento de frustração e provação e tribulação, essas palavras que Deus passa para vocês a cada pregação, a cada louvor e a cada palavra lida simplesmente aqui, essas palavras podem te manter de pé no pior dos momentos, irmãos, por causa que nós lemos em Jonas, quando ele é devorado pelo grande peixe, ele não fica falando coisas boas na barriga do grande peixe, ele fica recitando salmos de Deus. No momento de aflição e perdição, ele recitou a palavra de Deus, e é assim que temos que ser, irmãos, em momento de tribulação, perdição, no momento que estamos achando que estamos no fundo do poço, é a palavra de Deus que vem como um raiar de luz sobre nós. Quando Cristo desceu sobre Paulo, sobre Saulo, nesse momento a palavra de Deus desce sobre nós como nosso sustento e como nosso alimento, porque a palavra nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai do Senhor. E assim vivemos hoje, às vezes com enfermidades, às vezes com sofrimento e às vezes vivendo sob escárnio de outros, mas nada disso importa. Nada disso importa, é tudo como o pó da terra, irmãos. Eu posso dizer, é tudo como o pó da terra.
terra. Como nos diz em Eclesiastes, Jesus como correr atrás do vento. Não importa, é vão, mas o que Deus tem para nós é eterno e duradouro. O galardão que Deus tem para aqueles que seguem essa palavra é eterno no reino de Deus. Por isso Cristo não foi simplesmente para o céu e ficou lá sem fazer nada. Até hoje Ele está fazendo morada para nós. Ele enviou o Espírito Santo para cada um de nós. E nós estamos aqui esperando que Ele volte como um ladrão da noite, irmãos. E assim esperamos de dia e de noite, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, porque creio em uma coisa, eu creio em uma coisa, que Deus é fiel. Simples assim. Podemos dizer que tem aqueles que não acreditam totalmente na Bíblia, que creem parcialmente, entre aspas, mas eu creio que Deus é fiel e que nenhuma das palavras que está aqui para nosso entendimento, sabedoria e entendimento, foi posta ali sem motivo algum. Todas as palavras são para que venhamos a ter vida, irmãos. E é por isso que estamos aqui hoje. Não para ver o irmão pregar, não para ver o irmão cantar, mas sim para receber da palavra de Deus, que é alimento para nós. Assim, irmãos, eu espero que cada um de vocês pegue essa palavra, guarde em seus corações, porque não adianta eu falar aqui sem como aqueles israelitas foram para Ezequiel. Não adianta eu vir aqui como um bobo da corte. Eu venho aqui como um servo de Deus para que vocês ouçam as palavras e vivam cada dia mais na presença de Deus, na providência dele. Assim, irmãos, tenham fé. Apesar de todas as coisas, a coisa mais importante para nós é santidade e fé, irmãos. Venhamos a nos santificar perante a presença de Deus, como Paulo, a primeira coisa que ele fez quando os seus olhos foram abertos, as escamas caíram, foi se batizar e se arrepender de seus pecados. Nós venhamos a fazer o mesmo, irmãos, diante de Deus a cada dia, a cada manhã, orando e clamando ao Senhor. Por isso, irmãos, eu agradeço a essa oportunidade. Eu vou encerrar por aqui a pregação. Agradeço pela oportunidade ao pastor, agradeço principalmente, acima de tudo, a Deus que me concedeu essa oportunidade de estar aqui. Agradeço ao irmão João que me convidou essa noite. E agradeço a Deus, louvo ao Senhor pela vida em cada um de vocês que está aqui louvando e adorando a Deus comigo, porque o mais importante é cultuar o nosso Deus. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas são para a nossa igreja.